Então, meus irmãos, nós falamos na semana passada sobre a primeira característica daquele que é discípulo de Jesus. Como já estamos dizendo desde o primeiro sermão, acho que desde a plantação. As características de um discípulo são características de homens e mulheres que foram desconstruídos pela palavra de Deus, que foram modificados. O Sermão do Monte não se trata de um conjunto de regras para que você tente se tornar um cidadão do reino, mas se trata, na verdade, de apontamentos reais, de características que somente o cidadão do reino, o discípulo, possui. E não somente as características dele, mas como ele vive, como que ele age. Nós vimos desde o primeiro sermão, quando nós analisamos o finalzinho do capítulo 4, para entrar no 5, que o Senhor Jesus ele tinha uma mensagem. E eu mostrei para vocês, através dos textos bíblicos, que essa mensagem, um tema exclusivo, era um tema que, pela própria construção dos textos, muito provavelmente Jesus ou abria um sermão com essa frase, ou essa frase entrava no meio de um sermão, ou ele fechava o sermão com essa frase. Mas ele tinha um tema, porque era o tema que iria expandir o reino dele nessa terra. E o tema da pregação dele era: arrependa-se, o reino de Deus está aqui. E a partir então do Sermão do Monte, ele começa a delinear como uma espécie de manifesto, o manifesto do reino. Como será esse reino? Então a pergunta que eu fiz inicialmente, e que vai ser a pergunta que vai nos conduzir em todas as bem-aventuranças, nesse princípio, é: como os cidadãos do reino devem viver entre as nações? E eu disse o seguinte: o povo de Deus pode deleitar-se com o seu chamado para viver de forma diferente. Então somos chamados por Deus de forma deleitosa, prazerosa, a vivermos de uma forma completamente diferente daquela que vivíamos antes. Antes do quê? Antes de sermos arrancados do império das trevas e replantados, com raiz e tudo, agora no reino do amor. E isso é uma realidade de todo ser humano. Não sei se todos aqui nessa noite são convertidos. Não sei. Até mesmo os que já foram batizados e contribuem com a igreja, eu não sei. O Senhor Jesus disse que joio e trigo cresceriam juntos, estariam ali. E mais, Jesus me proibiu de tocar no joio, como eu gostaria. Mas eu mesmo não consigo discernir isso claramente, e essa é a questão de Jesus dizer: não toque no joio para não arrancar o trigo junto, mas quando ele voltar, ele vai separar. O trigo vai para o celeiro e o joio para a fornalha ardente, que arde sem cessar. Então nós somos chamados por Deus para uma vida que é uma vida deleitosa, prazerosa, sabendo que a verdadeira bênção vem da submissão e da dependência de Deus. Um Deus que os recompensará na medida em que você se torna mais semelhante a Jesus. Então, fomos chamados por Jesus, fomos transformados pelo Senhor Jesus, tendo em Cristo tudo o que nos é necessário. Isso o apóstolo Pedro vai dizer na sua segunda carta, um texto que eu já trabalhei com muitos irmãos aqui na igreja em discipulado, onde lá o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte: tudo que é necessário para a vida e para a piedade, vocês já receberam através do conhecimento daquele que vos chamou, o Cristo. Temos tudo. O problema é que às vezes não sabemos como. E agora, o que eu faço com esse tudo que ele me deu, que começa com fé? Bom, então, no verso 3, essa bem-aventurança, na semana passada eu disse o seguinte: deleite-se na sua falência espiritual. Falei um pouco sobre Macários,
que é o termo grego para bem-aventurado, um termo que muitas Bíblias estão traduzidas como feliz. Feliz é aquele. Embora o termo feliz possa ser confundido com uma felicidade como esse mundo pensa sobre felicidade, mas o termo grego é uma felicidade com características divinas. Eu disse, inclusive, que era um termo que ele era primariamente aplicado aos deuses gregos e depois aos filhos dos deuses gregos. Hércules, Aquiles e por aí vai. Então, uma felicidade atribuída à divindade, uma felicidade que humanamente não é possível discernir. E Jesus, como eu disse, ele vai desafiar o seu auditório com essa introdução, com esse tapa de luva, dizendo o seguinte: a felicidade divina, ela consiste em pessoas que possuem certos padrões que, para a visão desse mundo, de pessoas que não foram nascidas do Espírito, mas só nascidas da carne, por isso não discernem nada espiritualmente. Então essas pessoas têm os padrões inversos aos padrões daquele que é cidadão do reino de Jesus. E Jesus começa então dizendo que esse padrão é a pobreza de espírito. Começa dizendo então que a esses, e somente esses, é dado o reino dos céus. E, meus irmãos, isso para a época era escandaloso, principalmente para um judeu, ouvindo aquilo. E lembrando que Mateus, ao registrar o seu evangelho, ele tem uma intenção autoral de se comunicar primeiramente com os judeus. Por isso que você vai ver tantas características em Mateus de referências ao Antigo Testamento, a leis e tudo mais. E para o judeu que entendia o seguinte: o reino de Deus é meu. Por quê? Porque eu sou judeu. Jesus vai dizer: não, o reino de Deus foi tirado de vocês. O reino de Deus agora é de um povo que não tem a menor condição de estar dentro dele. Mas eu, Jesus dizendo, eu farei tudo o que for necessário e cumprirei para que esse meu povo, que é composto tanto de judeus quanto de não-judeus, possam viver no meu reino. Só que essa primeira característica é a humildade. Então eu disse: deleite-se na sua falência espiritual. Porque a bem-aventurança, e eu falei sobre isso também, no texto grego das bem-aventuranças, a construção é uma construção poética. Depois do verso 11 ou 12, se eu não me engano, acho que depois do 10, do 11 para frente muda. Então até o 10 você tem uma construção poética. E depois se torna uma narrativa, ou um discurso. E nessa construção poética, a felicidade divina, ela está atrelada não à característica do cidadão. Ela está atrelada ao que vem depois da vírgula. Olhe para a sua Bíblia novamente. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Por que esse cidadão que é pobre de espírito e que chora, e a gente já vai falar sobre isso, por que ele possui uma felicidade que não é uma condição passageira, mas é um ambiente permanente de felicidade divina, sabe? Que traz uma paz que excede todo entendimento, um tipo de felicidade que ninguém consegue entender, a não ser os que nasceram de novo e já a experimentam. Por que eles são bem-aventurados? Não é porque eles são pobres de espírito. Não é porque eles choram. Eles possuem uma felicidade, um estado de felicidade divina, porque não tendo nada, eles têm tudo. O reino é deles. Eles possuem uma felicidade, um estado de felicidade, porque haverá consolo. Percebem isso? Então, o texto grego, ele trabalha dessa maneira. Ele trabalha dessa maneira. E é interessante que a primeira bem-aventurança é um estado presente. Deles
é o reino já é de vocês. Por quê? Porque a mensagem de Jesus é: arrependam-se, porque o reino já está aqui. Só que quando nós olharmos para as próximas bem-aventuranças, o que nós temos são promessas. O reino é um estado presente, mas os que choram serão consolados. E toda a sequência de tudo que vem agora parte dessa primeira bem-aventurança, que é uma realidade, mas que vai gerar ainda uma consumação. Bom, para o verso 4, então, eu digo o seguinte: encante-se com a sua profunda tristeza. E é um paradoxo isso. Como assim? Mas nós vamos ver que é uma determinada tristeza, que ela é diferente da tristeza desse mundo. Ela é uma tristeza que, por exemplo, nós vemos as características dessa tristeza, dessa profunda tristeza, com o apóstolo Paulo em 2 Coríntios. Pior que eu já estou até me adiantando um ponto aqui. Mas, ok. O apóstolo Paulo em 2 Coríntios, ele vai mandar uma carta para a igreja de Corinto, que peca, e peca continuamente. E o apóstolo Paulo vai chamar essa carta de a carta severa, uma carta muito dura. E quando Tito volta, dizendo para Paulo: olha, o povo recebeu, o povo se arrependeu e o povo te aguarda lá, porque eles querem te receber. Paulo vai dizer o seguinte, ele vai dar graças a Deus, e ele vai dizer: era isso, eu estava buscando uma tristeza deles, mas é uma tristeza, não segundo a tristeza dos padrões desse mundo. Leia depois, 2 Coríntios capítulo 7, leia depois em casa. Não é uma tristeza segundo os padrões da tristeza desse mundo, porque ele vai dizer que a tristeza deste mundo gera morte. Mas o que Paulo estava buscando era levar o público dele, veja, meus irmãos, e é isso que eu busco aqui nesse púlpito. Eu busco aqui nesse púlpito uma tristeza, gerar em vocês uma tristeza segundo Deus, que vem de Deus, que vem do Espírito, porque quando essa tristeza que vem do Espírito alcança o seu coração, isso te traz contrição e arrependimento. E trazendo arrependimento, existe perdão de pecados. É por isso, meus irmãos, que eu não fico aqui na frente fazendo malabarismo. Sabe? Acendendo tocha e jogando aqui, ou contando piadinha ridícula para vocês. Piadinhas ridículas. Como tantos aí na internet. É por isso. Porque se entendemos que a pregação do Evangelho é o próprio Cristo com autoridade, dizendo: venha, me siga, mas comece a ser moldado segundo a mim, o Cristo. Logo, me parece que nós precisamos, às vezes, chorar muito mais do que rir. Mas, novamente, não é um choro de desespero, mas é uma consequência da primeira bem-aventurança. Encante-se com a sua profunda tristeza. Encante-se com a sua profunda tristeza pelo pecado, porque Deus irá consolá-lo. Então, novamente, meus irmãos, nós vimos que a primeira característica do cidadão do reino é a de um completo necessitado. É um necessitado. Há uma necessidade. Uma necessidade de alguém que definitivamente não tem nada. Absolutamente nada. Você tem necessidade? Qual é a sua necessidade? É uma necessidade completa? Ou existe alguma coisa na sua vida que você diz: disso eu dou conta? Disso eu dou conta.
Porque o pobre de espírito é aquele que abriu falência pessoal e agora tem necessidade de tudo. Me responda. O que você defende? Ou do que você se defende? Pelo que você luta? Eu te direi que o que você defende e pelo que você luta, que é disso que você tem orgulho. É disso que você tem orgulho. Percebe como não é tão difícil sondar o próprio pecado? Inclusive, se isso ficou claro para você, você tem a chance agora de, em pensamento, orar ao Senhor e pedir perdão. Porque aquilo que você defende, aquilo pelo qual você luta arduamente, não estando diretamente conectado com a glória de Jesus e com o bem e a paz do seu próximo, é disso que você tem orgulho. E é isso que tem que ser abandonado. Qual é o seu maior alvo pessoal? O que você busca na vida? O meu maior alvo pessoal é ser bem-quisto. O meu maior alvo pessoal é ser respeitado por todos. E eu te pergunto, o que você tem para ser respeitado? O que você tem para ser protegido? Irmãos, não é só para ficar me olhando, é para pensar. Porque a resposta está no teu coração. O que você tem para exercer justiça própria, para proteger, é isso que te leva a derrotas diárias na sua prática de espiritualidade. Porque parece que a chave do evangelho cai. Como é que chama aquele negócio de luz? Disjuntor. Parece que o disjuntor do evangelho cai e você volta novamente a viver como alguém que acha que tem. Só que Jesus está dizendo, preste atenção, bate o disjuntor de novo e você vai perceber que você não tem. Isso pelo qual você luta é exatamente isso que te mantém com uma cabeça de camarão, se achando superior às outras pessoas. E para quem entende de frutos do mar, sabe o que tem dentro da cabeça de um camarão. É isso que você tem que renunciar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem novo coração para se arrepender, se arrependa, porque o reino de Deus já chegou e você pode estar fora desse reino nesse exato momento, se achando orgulhosamente dentro dele. Só que a primeira característica, vimos isso na semana passada e estou completando, tá? Porque não deu tempo na semana passada de falar tudo. O que nós temos então é uma falência existencial, uma percepção de si próprio, que você chegou ao fim de si mesmo, foi à bancarrota, acabou. Alguém assim é alguém que não se defende mais. Alguém assim é alguém que não tem absolutamente nada. Então não tem nada o que defender. É o orgulho sendo mortificado. Me lembro de um meme esses dias no Instagram. Um trecho do Leonardo DiCaprio rindo, e o meme dizia o seguinte, ele rindo e tomando um drink, e o meme dizia o seguinte, quando alguém me xinga, e mal sabe que na igreja eu canto que eu sou coisas muito piores do que ele me falou.
Meus irmãos, então, se a primeira característica é uma necessidade, porque não tem nada, a segunda característica do discípulo, e nós vamos ver, na verdade, as próximas três bem-aventuranças dentro dessa mesma característica do discípulo, do cidadão do reino, é uma fraqueza. E sendo fraco, então, ele não tem nada, e ele vai precisar de alguém que faça por ele. Se a primeira característica é a necessidade, a segunda será a fraqueza, pois definitivamente não tem nada nem ninguém por você, e você vai ter uma constante necessidade de que alguém faça alguma coisa por você. Vejam se não é isso. Bem-aventurados os que choram, eles se autoconsolam. Ele não tem nem quem o console. Mas Jesus está dizendo: serão consolados. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados, porque por ser fraco, alguém vai precisar lhe enxugar as lágrimas. Ou seja, ele é tão necessitado em sua fraqueza e tão grande é isso, que ele não tem condições pessoais nem mesmo de se acalmar. Ele não tem condições nem de se consolar. O cidadão do reino de Jesus, ele é tão fraco que ele precisa que alguém te dê um presente, uma terra. Ele não tem a menor condição de lutar por uma. Ele precisa em que, sendo acalmado e com uma terra, a fome da sua existência precisa ser saciada. E é uma outra pessoa que vai lhe saciar isso. Vai ser outro que vai matar sua fome, vai ser outro que vai acabar com sua sede. As próximas três bem-aventuranças, então, se tratam de quão fracos são os cidadãos do reino. Mas a questão é que se você não se encaixa, e isso aqui é muito sério, isso aqui é muito sério. Se você não se encaixa na primeira bem-aventurança, você deveria parar aqui mesmo, neste momento do sermão, e tomar uma decisão. Ou você se arrepende da sua autossuficiência, ou você pega as suas coisas e vai embora. Vou repetir, se não ficou claro. Se você não se encaixa na primeira bem-aventurança, você tinha que tomar uma decisão. Ou se arrepender daquilo que você continua lutando para parecer gente boa, ou pegar as suas coisas e ir embora, e ninguém vai te julgar. Isso aqui não é retórica. Não me espantaria se 2 ou 3 ou mais se levantassem nesse momento e fossem embora. Porque o que eu vou falar daqui para frente, se você não se encaixa na primeira bem-aventurança, o que eu vou falar daqui para frente não é para você. Não é para você. Nem ouse pensar que Jesus vai te consolar. Nem ouse pensar que Jesus vai te dar de presente a terra dele. Nem ouse pensar que Jesus vai saciar a sua existência se você não é alguém que de fato morreu para si. Se você não é alguém que saiu do meio da multidão e assumiu um compromisso pessoal com o rei e com o povo dele, o que vem a seguir não é para você. Por quê? Porque Jesus só tem compromisso pessoal com os seus discípulos. Já cansei de falar isso. Se você não é alguém pactuado com Deus, comprometido com Jesus, as promessas da palavra de Deus não são para você. São apenas para quem é do povo dele.
O compromisso dele é apenas com quem está comprometido com ele. Pessoas que reclamam da vida e questionam Deus. Mas, meu amigo, Deus não tem compromisso nenhum com você e ainda te mantém por graça e misericórdia. É o próprio Senhor que evita que uma micro veia no seu cérebro se rompa enquanto você dorme. Deus de misericórdia e graça. Jesus só morreu por seus discípulos e por mais ninguém. Jesus pessoalmente entregou a sua vida para resgatar de volta o seu povo, povo exclusivo. E ele tem compromisso pessoal com a transformação dessa gente. Que gente? Eu e alguns de vocês. E por que eu chamo dessa gente? Porque sem Jesus é o que somos, essa gente. Mas em Cristo, pela morte vicária e ressurreição dele, ele se apresenta como alguém que vai nos transformar em um povo de sacerdócio real, uma nação eleita e santa, um povo comprado por ele, mas um povo que possui características únicas em toda a criação. Arrependam-se, pois o reino de Deus já está aqui. E eu vou te dizer, não há outra saída. Essa é a única chance que você tem. Você precisa ser encaixado por Jesus e pelo seu Espírito na primeira bem-aventurança. Se você não se arrepender, não se iluda achando que essas promessas são para você. Não são. Mas eu tenho uma boa notícia. Deus está aqui. E Ele pode mudar a sua vida hoje, se o seu coração for aberto para a palavra de Deus. Se você se perceber como um verdadeiro pobre de espírito, a desembocadura disso, a consequência disso, é um choro profundo. E o que nós temos então, meus irmãos, é que a cada nova declaração de bem-aventurança, aumenta um abismo entre os discípulos e a multidão. Quem são os discípulos? E meus irmãos, Jesus não está para brincadeira. A cada nova bem-aventurança, o abismo, a distância entre quem é discípulo e quem é alguém que só faz parte da multidão, que só acompanha de longe, aumenta. Pergunto a você, por que você chora? Pastor Martin Lloyd-Jones, comentando esse trecho, é interessante que ele vai fazer um comparativo entre a época do passado dele, e ele vai dizer que na época dele se evitava o choro. Eu achei muito interessante a leitura do texto, quando ele vai dizer do porquê se evitava o choro. Lloyd-Jones, ele vai dormir no Senhor em 1982. Pastor calvinista, galês. E então ele vai falar sobre aquela época, não é? Aquela época em que se dizia homem não chora. Que o choro ele era vergonhoso, era alguma coisa a ser evitado. E eu fiquei olhando para os dias de hoje. Parece que, em contrapartida, nos dias de hoje, se incentiva o choro. Eu falei, bom, mesmo que eu quisesse usar essa ilustração de Lloyd-Jones, hoje não dá. Porque é o contrário. Enquanto na época dele chorar em público era algo vergonhoso, hoje incentiva-se, extravase. Coloca para fora, sabe? Para não fazer mal. Só que, meus irmãos, me parece que o que acontece hoje no incentivo ao choro é um choro que nasce porque
Os seus desejos mais mesquinhos não conseguiram ser levados à realidade. E temos então um monte de bebê chorão. Gente egoísta. Gente que vai fazer birra e manha porque os seus desejos não foram realizados. Gente que tinha que tomar uma coça. Pena que a gente não, né? Fosse aquela época dos profetas, era diferente. É interessante como que Lutero, ele vai traduzir esse termo do choro, ele vai fazer uma aplicação como que essa bem-aventurança tem relação com alguém que carrega um sofrimento. E é um sofrimento muito específico, mas ele carrega, ele leva consigo, ele não quer se livrar desse sofrimento. Por isso o paradoxo do reino, né? Como que pode alguém ser chamado de possuidor de uma felicidade divina, mas ao mesmo tempo é alguém que está andando nesse mundo e que ele carrega um tipo de dor e sofrimento que o faz chorar. Só que a ideia é que ele não quer deixar isso, embora queira. Então, é um tipo de sofrimento envolvido aqui, meus irmãos, naquele que se encontrou com Jesus, que remédio nenhum pode curar, que o álcool não pode curar, que as drogas não podem aliviar. É um tipo de sofrimento que Jesus diz: eu sei o que você está passando. E ele não diz: você vai ser consolado agora. Mas ele diz: eu sei o que você está passando, mas o reino já é seu. Aguenta firme. O rei já venceu. Jesus já venceu. O rei já está voltando com seu exército para liquidar de vez com todos os inimigos que te fazem chorar ainda nesse mundo. Aguente firme. Em contrapartida, a proposta desse mundo é: bem-aventurados são os autossuficientes, autoconfiantes e independentes. Bem-aventurados são os que têm uma vida divertida, prazerosa e livre de sofrimento. Mas essa bem-aventurança, ao contrário disso, ela propõe um tipo de choro que ele é desejado. Ele, então, é a primeira consequência da primeira bem-aventurança. Pelo menos em 4 aspectos. Vou tentar trabalhar esses 4 hoje com vocês. Primeiro, é um choro profundo que nasce com a percepção clara da nossa imundície pessoal. Se você já leu o Sermão do Monte, eu te oriento que leia ele todo. Se você já leu o Sermão do Monte e ficou de boa, você leu errado. Você leu completamente errado. Eu acho que já está bem claro no que falamos até aqui. Porque nós, aqueles que fomos encontrados pelo Senhor Jesus, somos aqueles que choramos por causa do nosso pecado. Choramos por causa da nossa realidade. Choramos porque, tendo sido transformados, recebemos não somente, ou percebemos não somente a santidade de Deus, mas percebemos a realidade da nossa miséria pessoal. É um certo estalo que dá no coração e na alma, onde a partir dali fica muito claro: Deus é santo, eu sou pecador. E tendo conhecido essa realidade, o quão grande é o meu pecado. Por quê? Porque quando olhamos para o Evangelho, quando olhamos para Jesus, o Filho de Deus, enviado para nos substituir numa morte que nós deveríamos morrer por causa dos nossos crimes, mas é Jesus que morre no nosso lugar. Quando nós olhamos para essa realidade, nós somos confrontados agora não mais com a lei de Deus. Eu já falei isso aqui em vários momentos para várias pessoas. Nós somos confrontados com o amor. E pecar contra o amor
é pecado muito maior do que pecar contra a lei. Por quê? Porque quando você peca contra a lei vai te exigir uma justa punição. Concordam? Quando um filho desobedece um pai, e o pai chega e vê que a sua lei foi quebrada, o filho já se prepara, vai vir, tenta se proteger, porque ele sabe que haverá uma punição pela quebra da lei. No entanto, tendo recebido a punição, por mais dura que seja, no momento seguinte, quando a dor passa, ele diz o seguinte: me parece que valeu a pena. Eu pude fazer o que eu quis e aguentei pagar. Se eu tiver que sofrer de novo, eu pago. Quando o homem peca contra Deus, entendendo que está apenas pecando contra a lei de Deus, no seu interior e no orgulho do seu coração, ele diz: eu posso bancar isso aí. Mas quando Deus se revela como um Deus de amor, que substitui a punição que era para ser posta sobre você, sendo posta no Filho dele, a nova realidade é a seguinte: você peca contra Deus, e tendo pecado contra Deus, olha para ele, e olha para ele esperando a sua punição. E Deus olha para você e diz o seguinte: cara, por que tu está fazendo isso ainda? Eu não entendi. E você diz: vem, Senhor, pode me punir. E o Senhor diz: peraí, você não sacou ainda o que o meu filho fez? É sério isso? Você continua achando que pode pagar? Pois eu vou te dar uma punição muito maior. Eu vou te amar, e no meu amor te trarei contrição de coração, e em contrição de coração serei misericordioso e te darei arrependimento. E arrependido você vai confessar o seu pecado para mim, e eu vou dizer para você: vá e não peques mais. Pecar contra o amor é constrangedor, porque você não consegue bancar isso. Você não consegue pagar. É muito maior. E é dessa nova realidade, então, que nasce essa tristeza profunda e esse choro. Segundo, é um choro não somente por seu pecado, mas é um choro que nasce por perceber a beleza, a bondade, a glória e a majestade daquele que foi afrontado com o seu pecado. A realidade da sua miséria, por si, já é tremendamente triste e dolorosa, mas a percepção da afronta, muitas vezes intencional, contra um Deus santo, doce, amoroso, deve nos levar a uma angústia profunda. É olharmos para o Senhor tendo pecado. Num primeiro momento eu disse que nós olhamos para nós mesmos e dizemos: que triste é isso. Mas num segundo momento nós olhamos para aquele que foi o afrontado. E olhando para ele, ele se revela como um Deus doce, amoroso. E a gente olha para ele e chora porque se questiona: como eu pude ser tão mal com um ser que é tão bom? É um choro que nasce agora por considerar a santidade daquele que recebe a nossa afronta. E aqui, inclusive, nós temos uma diferença enorme entre o verdadeiro arrependimento e o falso arrependimento. O falso arrependimento, ele sempre nasce de uma vontade de estar bem. De uma vontade de se colocar... Deixa eu exemplificar, acho que vai ficar melhor. O sujeito briga com a esposa,
tá? Ele briga com a esposa. E aí agora ele vai ficar 5 dias comendo feijão queimado. Porque brigou com a esposa. Vai ficar 5 dias, sei lá, só com roupa suja para usar. E ele olha para a situação dele e diz o seguinte: isso está me fazendo mal. Vou me consertar com ela. Entenderam o exemplo? Vou procurar a conciliação. Qual foi a fonte, qual foi a raiz desse pedido de perdão? Bem pessoal. Interesse próprio. Eu quero estar bem. E perceba como as pessoas fazem a mesma coisa uns com os outros, fazem com Deus. O sujeito comete um pecado. E ele começa a se sentir mal com aquilo. E depois de um tempo evitando Deus, se sentindo muito mal com essa situação, ele vai até Deus e fala: Senhor, me desculpa, me perdoa porque eu fiz isso. Por que isso é um falso arrependimento? Porque o sujeito só quer se sentir bem. O sujeito só quer se livrar do sentimento de culpa. Falso arrependimento. O que é o verdadeiro arrependimento? É um arrependimento que brota porque você contempla a maldade que você realizou para com o outro. É o marido que olha de volta para a esposa e diz assim: pensa consigo próprio. Como eu fui capaz de cometer tamanha maldade contra aquela que é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Por amor a ela eu preciso me reconciliar. É o sujeito que olha para Deus e diz: como eu fui capaz de cometer tamanha atrocidade contra um ser que me tirou do caminho da morte. O verdadeiro arrependimento é um arrependimento que nasce quando se leva em consideração o outro. E é muito interessante quando a gente olha para o todo da Bíblia, porque o todo da Bíblia é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E onde você entra nessa equação? Você não entra, você morreu. Você morreu. No entanto, sendo resgatado por Cristo e colocado por Cristo em comunhão com seus outros irmãos, na comunidade você ganha existência, porque os seus irmãos irão te amar como o nosso Senhor nos amou. E na comunidade e na igreja nós ganhamos valor e existência. Mas fora da comunidade, fora da igreja, você não tem valor. Fora do relacionamento com Jesus, você não é nada. Porque simplesmente não tem ninguém que vai te amar como Jesus te amou. E lembrando que amor na Bíblia não é sentimento, é ação. É ação. Então, em outras palavras, esse não é somente um choro de luto, mas definitivamente um choro de arrependimento. Terceiro, um choro profundo. Trata-se de um choro profundo que nasce por se perceber como alguém que foi agraciado por Deus. Percebam, pode parecer a mesma coisa, mas não é. O primeiro choro é a percepção do tamanho do nosso pecado. O segundo choro é a percepção da santidade daquele que foi afrontado com o nosso pecado. O terceiro choro agora é uma percepção de que, mesmo não merecendo, eu fui receptor da graça. Como isso? Eu não tenho nada. É aquele que chora
E tendo percebido tudo isso, agora ele olha para Deus e diz o seguinte: que Deus me ajude nesse ponto. É aquele que diz para Deus o seguinte: eu não tenho nada para te oferecer de bom. A minha vida inteira eu estraguei em bobagens. Eu fiz mal a muita gente. Eu matei. Eu roubei. Eu cometi adultério. Senhor, eu traí amigos. Traí irmãos. Eu conspirei. Eu tramei contra pessoas que tinham somente atitudes de amor para comigo. Eu tramei contra essas pessoas. Senhor, eu insultei. Sempre me achei superior aos outros por minha inteligência. Senhor, sempre me achei superior aos outros por meus diplomas, pela minha carreira, pelo meu dinheiro, pelo meu carro. Aquele que se enquadra na segunda bem-aventurança é aquele que chora. É que diante disso tudo ele diz para o Senhor: meu prazer sempre foi humilhar os que eu considerava menos do que eu. O que eu mereço, Senhor, é a cadeia. O que eu mereço, Senhor, é o desprezo. O que eu mereço, Senhor, é a dor. Mas a cruz me libertou. Eu fui receptáculo da tua graça. A cruz me libertou. A cruz me revelou que ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos. A cruz me revelou que ele foi o mais rejeitado dentre os homens, mas ainda assim carregou as nossas dores, o castigo que nos traz a paz e a esperança. Estava sobre ele. Senhor, quando eu olho para a minha realidade, eu choro. Porque ao se revelar a mim como aquele que me reconecta com o Deus Santo, eu entendi que a oferta pela culpa, o Senhor ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. E assim o Filho do amor se entregou em nosso lugar. Em pranto e lágrimas ele proclama em alta voz: és o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, para nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Por isso que nós cremos que, assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, nós desejamos muito ver o dia chegar. Por causa de Jesus andamos com os braços erguidos, livres do mal. Cremos que igualdade e justiça haverá, já não mais terá morte, guerra, novo céu e uma nova terra. Ó Senhor, como desejamos ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá o nosso Salvador. Seremos consolados. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para nos levar, se tornará verdade. Então tudo que todos nós sempre sonhamos nesse mundo, tristeza não mais teremos, e toda lágrima no nosso olhar Ele enxugará. Nós choramos porque mesmo sem merecer, ganhamos de graça o reino dos céus. E quando isso se torna então um fato definitivo, não haverá mais lágrimas, porque seremos consolados. O reino de Deus se trata de um paradoxo. Ao mesmo tempo em que o discípulo não é nada, não tem nada, ele é o dono do reino. O reino dos céus é dele.
Meus irmãos, uma realidade diante disso tudo é que até mesmo o discípulo, aquele que está enquadrado na primeira bem-aventurança, logo também está na segunda bem-aventurança, ele pode vir a duvidar da sua cidadania, da sua fé. Conversava sobre isso durante a semana com alguns irmãos, e que conversa boa. Oriento a vocês que percam menos tempo com bobagens e liguem mais uns para os outros e tomem café uns com os outros e conversem sobre os textos, sobre os sermões pregados. E nesse contexto falamos sobre o joio e o trigo. Por quê? Porque sim, meus irmãos, eu sei que talvez muitos de vocês aqui, e que andaram comigo, e que eu dou testemunho da fé de vocês, assim como outros irmãos dessa igreja também dão testemunho da fé de vocês. Eu sei que muitos de vocês podem vir a duvidar da sua salvação. Eu sei que muitos de vocês ainda até questionam. Será que eu sou um discípulo? Será que eu estou enquadrado nisso tudo? Sim, o trigo pode, em vários momentos da vida, duvidar da sua salvação. Às vezes o trigo, na metáfora, né, o discípulo, ele pode até não se considerar um cristão. Você já questionou sua própria salvação? Você já saiu de um ambiente como esse se perguntando, será que de fato sou cristão? Mas sabe por que o trigo faz isso? Por que isso acontece com o trigo? Com o discípulo? Isso é porque ele percebeu que, de fato, ele, o discípulo, vou falar, eu acho que vai ficar mais fácil se eu colocar em primeira pessoa. Por que às vezes eu me pergunto se eu sou salvo mesmo? É porque eu cheguei diante do Evangelho de Jesus à seguinte conclusão: meu Deus, eu não tenho semente. Qual é a diferença do joio para o trigo? Os dois são absolutamente iguais, mas o trigo tem a semente, o joio não tem. Jesus disse que os dois estariam num ambiente como esse, cantando, chorando, levantando as mãos, em alguns lugares até falando em línguas, seriam batizados, seriam fiéis nas contribuições. Mas joio e trigo, igualzinho. Qual é a diferença de um para o outro? O trigo tem semente, o joio não. Mas na realidade do reino de Jesus, é uma realidade em que o trigo, tendo chegado à percepção de quem ele é, pobre de espírito, e chora por causa do pecado, por causa da santidade, por ter recebido a graça de Deus, e tendo friamente analisado a própria vida, ele chega à seguinte conclusão: Senhor, eu não tenho semente. Sabe por que ele chega a essa conclusão? Porque ele não tem semente. Porque a semente é de Jesus, não é dele. Porque foi Jesus que transformou ele em trigo. Porque foi Jesus que deu para você consistência. Porque foi Jesus que deu chão, que deu raiz para você. E quando a gente duvida da própria fé e duvidamos da nossa salvação, é porque chegamos à verdadeira realidade de que nós não temos nada que nos justifique. Mas somos chamados de discípulos, de trigos do Senhor, porque tudo que temos é dele. A semente é ele. Em contrapartida, o joio, ele nunca duvida que é salvo. O joio nunca duvida. O joio, ele tem uma tendência orgulhosa de se autoafirmar trigo. Ele tem uma tendência orgulhosa de, pelas suas obras, dizer que estas são as minhas sementes. O joio, o não discípulo, ele simplesmente não se enxerga, porque ele não foi libertado por Jesus para isso. Ele não tem em si capacidade de admitir que não é cristão, de admitir os seus pecados mais profundos, de admitir a sua pobreza existencial.
nos lembra a história do publicano e do fariseu. Jesus conta essa parábola. Os dois sobem ao templo para orar. O publicano, obrigado, Senhor, com a cabeça erguida, porque eu faço isso e isso na igreja. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como aquele ali, inferior. Em contrapartida, o publicano, sem ao menos erguer os olhos, ele bate no peito. Sê propício a mim, pecador. Seja a oferta de propiciação. Seja o meu substituto. Seja aquele que me resgata da morte. Seja aquele que me justifica. Seja aquele que planta a semente da eternidade na minha vida. Somente o discípulo que foi libertado por Jesus consegue de fato perceber a sua realidade. E é levado muitas vezes a questionar: será que sou salvo? Se você nunca questionou a sua salvação, faça uma autoanálise. Você pode ser um joio. Eu não vou tocar em você. Mas a minha oração é que Jesus te converta. E por último, esse eu vou apenas passar um slide desse tema. O choro do bem-aventurado, mais um aspecto do porquê ele chora, é porque eles vivem em renúncia. Os discípulos lamentam o estado em que o mundo está e renunciam. Então passe esse slide, por favor, e a gente fecha. Apareceu? Sim? Dietrich Bonhoeffer, pastor luterano, que enfrentou Hitler, literalmente, na Segunda Guerra Mundial, se envolveram num plano de assassinato de Hitler. O plano, infelizmente, falhou. Dietrich foi preso e, semanas antes do fim da Segunda Guerra, foi morto, com autorização do próprio Hitler. Ele diz o seguinte: os que choram são os que estão dispostos a viver na renúncia daquilo que o mundo considera felicidade e paz. São os que não dançam segundo a música do mundo, que não conseguem se acomodar a ele. Choram pelo mundo, por sua culpa, seu destino e sua felicidade. Enquanto o mundo festeja, ficam à parte. Enquanto o mundo conclama, aproveitem a vida, eles estão se lamentando. Sabem que o navio em que se celebra a vida está afundando. O mundo sonha com o progresso, o poder, o futuro, mas os discípulos sabem do fim, do juízo final e da vinda do reino dos céus, para o qual o mundo não está minimamente preparado. Por isso, os discípulos são estrangeiros no mundo, hóspedes indesejáveis, perturbadores da paz. Logo, são rejeitados. Mas ainda assim, eu termino aqui, somos enviados pelo Consolador de Israel ao mundo para buscar o que se perdeu, para anunciar o perdão e a paz, para proclamar o juízo daquele que vem em nome do Senhor, o Deus de Israel. Arrependam-se. O reino de Deus já chegou. E encantem-se com a sua profunda tristeza pelo pecado, porque Deus irá consolá-lo.